7h02, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Vem comigo que eu tenho informação do trânsito para você, publicado no Twitter do Manaus Trans. Olha só, acidente sem vítima na Rua Salvador com a Rua Maceió, Zona Centro-Sul. Agentes em deslocamento para o atendimento da ocorrência, fluidez prejudicada momentaneamente. Atenção, condutores. Não há vítima lesionada, as vítimas mesmo são as pessoas que estão no trânsito e vão precisar ter muita paciência, porque normalmente o trânsito costuma ser engarrafado quando acontece principalmente um acidente em ruas que cruzam, né? Como a Salvador com a Maceió. Então, um acidente ali com danos materiais, ninguém ficou ferido, mas o trânsito está bastante complicado nessa área da cidade. Se você puder evitar a Rua Salvador e a Maceió, na zona centro-sul da cidade, essa é a orientação do Manaus Trans. E um professor suspeito de abusar sexualmente de alunas em uma escola municipal voltou para a cadeia. Ele já havia sido preso em flagrante, mas foi liberado durante uma audiência de custódia. Quem vai trazer os detalhes dessa prisão é o repórter Fred Rocha. Oi, Fred. Antes de ser preso, o professor tentou fazer com que os policiais acreditassem que ele estava morto. É isso? Adriane, segundo a Polícia Civil, o professor disseminou nas redes sociais uma informação de que ele teria se suicidado no Catalão, uma comunidade que fica no município de Iranduba. Agora, a Polícia Civil, mais tarde, vai realizar uma entrevista coletiva até para repassar mais informações à imprensa sobre este caso, porque não se sabe como ele fez essa disseminação. Provavelmente criou alguma conta falsa em uma rede social para divulgar isso, até porque ele não teria como fazer isso da própria rede social, do próprio perfil, porque isso seria muita ingenuidade. No entanto, não teve jeito, a Justiça tinha expedido um mandado de prisão preventiva que foi cumprido. Esse professor, que tem 47 anos, foi preso no Alvorada, na zona centro-oeste da cidade. Agora está preso e vai esperar julgamento lá mesmo, detido, até que a Justiça decida aí qual será a pena. Professor que ministrava aulas na escola Maria Pereira Campos, uma escola municipal no Colônia Santo Antônio, que fica na zona norte aqui da cidade. Ele tinha sido preso no dia 1º de outubro, mas acabou solto na audiência de custódia para responder em liberdade. Esse professor é acusado de abusar sexualmente de pelo menos 3 alunas, uma de 8 anos e outras 2 de 9 anos. Segundo as investigações da Polícia Civil, o professor prometia a essas alunas aumentar as notas delas caso elas permitissem os atos libidinosos. E ainda dizia que era para que elas mantessem sigilo entre ele e elas. Segundo a polícia, os crimes eram praticados no intervalo das aulas. Essa informação chegou até o conhecimento dos pais e aí esse professor acabou denunciado. Ele então foi preso, e depois acabou solto, o que gerou aí uma repercussão negativa na sociedade. Inclusive, os pais dos alunos fizeram um protesto em frente à escola. Todos querem que não só ele seja expulso do serviço municipal, como também pague pelo crime que cometeu. Até diante deste clamor, a Justiça então decidiu expedir o mandado de prisão preventiva. O caso, que é acompanhado pela vara especializada em crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Adriane. É impressionante, né, Fred, como muda o comportamento. Na hora de mexer com as crianças, de fazer convites indecentes, de aliciar, de tocar nas partes íntimas, dentro de sala de aula, com promessa de que daria boas notas, até levar para o cinema, Tinha pais que relatavam que ele convidava as crianças para isso. Ali o professor tinha uma postura. Agora que já é suspeito do crime, já foi inclusive indiciado, preso, ele não chegou a descer para a cadeia, Foi preso, ficou ali na delegacia, chegou na audiência de custódia, foi liberado logo em seguida. O medo de fazer com que, de descer, de baixar a cadeia, fez com que ele inventasse até o próprio suicídio para tentar fugir da polícia, Atitude que às vezes de fato é cometida por pessoas que sabem que vão responder por esse crime dentro das cadeias aqui do Amazonas e de qualquer lugar do país. E agora muda completamente a postura, o caso vai ser ainda julgado, mas ele já deve baixar a cadeia, não vai ser mais liberado numa audiência de custódia, como a gente tem visto com muita frequência, pessoas que têm toda a materialidade
possibilidade de crime e que, quando chegam diante de um juiz, são liberadas no dia seguinte da prisão, né? E isso, de acordo com a própria delegada do caso, era um fator que preocupava que outras crianças que também pudessem ter sido vítimas ficassem acanhadas, ficassem com medo de denunciar por suspeitar ou por imaginar que ele ficaria impune e que isso só iria expor toda a família ou até causar consequências diretas a ela, né? Agora, o professor responde pelo crime, né? Está na cadeia depois de muita pressão popular também, né? Você chamou a atenção para um fato importante, justamente esta tentativa deste professor de dizer que tinha morrido, né, que tinha se suicidado ali, essa informação que foi propagada de alguma forma nas redes sociais, tem, lógico, o interesse, o objetivo de que ele não fosse preso, de evitar essa prisão, talvez mais pelo medo do que vai acontecer lá dentro do presídio do que propriamente por ficar preso esperando o julgamento ali da justiça, porque existe uma lei entre os presos, inclusive boa parte da sociedade tem conhecimento, né? É uma lei informal, mas que acaba muitas vezes acontecendo dentro dos presídios. Os detentos, eles não toleram os crimes contra crianças, contra mulheres, contra idosos. E aí, muitas vezes, o preso, quando chega lá no presídio, de alguma forma, os detentos dali acabam tendo conhecimento qual foi o crime praticado por aquela pessoa e ali, muitas vezes, alguns detentos podem fazer justiça com as próprias mãos. Existem casos de relatos de abuso dentro dos presídios. E este é o medo maior, com certeza, de quem comete um crime de abuso sexual contra uma criança. Deveria ter pensado isso antes de cometer, como você bem disse. Agora talvez tarde demais. A gente espera que ele vá para o presídio e que responda pelo crime que cometeu, como tem que ser, como manda a lei. Até porque quando chega na cadeia, os outros presos sabem que antes de passar para a parte dos pavilhões, eles ficam numa parte que é chamada de seguro, uma espécie de isolamento para os presos que cometem esse tipo de crime. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E um corpo carbonizado foi encontrado na estrada do Puraquequara. A vítima estava com uma faca cravada no peito e com as mãos e pés amarrados. Às 6h15 da manhã desta terça-feira, os policiais da 28ª SICOM receberam uma informação sobre um corpo totalmente carbonizado jogado neste matagal que fica aqui na estrada do Puraquequara. O homem aparentava ter entre 20 a 30 anos e estava com as mãos e pés amarrados. O local foi isolado. O Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve aqui nesta área e eles encontraram um punhal cravado no peito da vítima. Mas o que chamou mais atenção nesse caso é que pelo corpo havia arames de pneus. Agora, esse caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Até o momento, a polícia não conseguiu identificar os criminosos. Para a polícia, esta morte pode ter relação com briga entre facções criminosas. Isso porque na noite de segunda-feira, os policiais da 28ª SICOM receberam uma denúncia sobre um roubo de um carro que aconteceu na zona leste da cidade. O proprietário do veículo registrou um boletim de ocorrência na delegacia e disse que os assaltantes teriam informado que iriam usar o veículo para executar um membro de uma facção rival. Minutos depois, o proprietário do veículo encontrou o carro, mas sem os pneus. E 2 casais são presos e suspeitos de integrar uma quadrilha que cometia assaltos a motoristas de aplicativos. Entre os crimes, eles são investigados também pela morte de um desses motoristas. A vítima foi encontrada morta no mês passado com uma faca cravada no olho. Além desse quarteto, um 5º integrante desse bando é procurado. Adélia Dias, Joel Dantas, Alice Almeida e Júnior Pereira, casais do crime e integrantes de uma quadrilha especializada a roubos contra motoristas de aplicativos aqui na capital. Parte do grupo criminoso foi presa ainda na noite dessa segunda-feira, já o restante foi presa na manhã de hoje. Eles são apontados pela polícia como os autores de um latrocínio cometido no dia 28 de setembro deste ano. A vítima
vítima, identificada como Sidney Barbosa de Araújo, de 41 anos, era um motorista de aplicativo. Ele foi aí induzido pela quadrilha a fazer uma corrida e acabou morto. O Sidney foi encontrado em uma área de mata no bairro São José, na zona leste da capital, com uma faca cravada no olho e várias perfurações pelo corpo. O grupo criminoso foi preso durante uma ação conjunta envolvendo policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos e policiais civis do 12º Distrito Integrado de Polícia. Depois desse latrocínio, iniciaram-se investigações para tentar capturar este grupo criminoso. E os policiais descobriram que cada um tinha uma função específica na quadrilha. A Adélia, no caso, que aparece nas imagens, era responsável por fazer a solicitação do serviço de transporte por aplicativo usando o cadastro do companheiro, que era o Joel Dantas. Já o Joel tinha a função de acionar o Júnior Pereira e o Luciano Pivete, que é um quinto integrante desta quadrilha que ainda segue foragido. Já a Alice Almeida tinha a função de receptar os objetos roubados pela quadrilha e também dar suporte aos criminosos. Esse quinto integrante da quadrilha, que está foragido, o Luciano Pivete, a polícia já conseguiu identificá-lo, inclusive já está atrás dele. Sim, ele já encontra-se devidamente qualificado, existe a identificação dele, as imagens dele foi disponibilizada para que a imprensa pudesse colocar em mídia estadual aqui no Amazonas, para que, caso eventualmente alguma pessoa tenha conhecimento do paradeiro dele, informar as nossas equipes de investigação para que a gente possa capturá-lo. Ainda segundo informações da Polícia Civil, Luciano Pivete tem participação direta neste latrocínio cometido contra o motorista de aplicativo. Inclusive, ele é o dono de uma das facas que foi encontrada cravada no olho da vítima. Todos têm mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Nós conseguimos identificar e qualificar todos os envolvidos, inclusive o Luciano Bezerra Ramos, vulgo Pivete, que se encontra foragido e que com certeza com a ajuda de vocês, que irão disponibilizar a foto dele, nós logaremos esse na efetuar a prisão para que esse sujeito seja retirado de circulação e responda pela sua conduta. Agora, o Luciano, inclusive, que teve participação direta no homicídio, chama a atenção a questão da idade dele. Apenas 19 anos e já agiu com muita violência, Cravou uma faca no olho da vítima. Sim. O Joel alega que quem cometeu o crime, quem enfiou a faca, foi o Luciano. Ou seja, só com a prisão do Luciano nós poderíamos fazer uma criação e descobrir realmente quem fez isso. Mas a quadrilha era especializada em fazer isso, praticar roubos. E obtivemos informações com familiares que o Luciano, quando era menor, já era envolvido em pequenos furtos. Motoristas de aplicativos vieram aqui até a sede da delegacia para ver os 4 sendo apresentados aqui. Criaram muita confusão, inclusive a família deste motorista de aplicativo brutalmente assassinado em setembro deste ano também se fez presente aqui na especializada. A esposa, na verdade, do Sidney Barbosa de Araújo conversou com a nossa equipe e se mostrou bastante emocionada porque também trabalhava como motorista de aplicativo. E eu me sinto com o coração mais tranquilo porque eles pegaram os assassinos do meu esposo. Peço desculpa pelo meu choro, mas a justiça está sendo feita e eu espero muito que a justiça continue sendo feita e que eles nunca mais saiam da cadeia, porque eles mataram meu marido, um pai de família que estava trabalhando para levar o sustento para dentro de casa. Eles mataram um homem de bem, eles mataram meu marido. Agora, o que a senhora sente todos os dias quando senta na frente de um volante e lembra do que aconteceu com seu marido? Desde o dia que meu marido se foi, eu não sentei mais no banco do carro para dirigir. Eu não faço mais a partir daquele dia. Eu não consigo. Eu não consigo sair de casa. Eu não consigo viver sem ele. Eu tô com muita dor pelo meu esposo. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre saúde. A partir do ano que vem, todos os CAICs de Manaus, que são os Centros de Atenção Integrada à Criança, vão ampliar a faixa etária de atendimento. Atualmente, uma unidade já faz esse atendimento. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. A partir de hoje, outra unidade também vai passar a atender o público de até 18 anos de idade, né?
Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Isso mesmo, a partir de hoje, além do CAIC São Geraldo, do CAIC Afrânio Soares, que fica no bairro São Geraldo, a gente vai ter também um centro de atendimento integral à criança que fica na zona leste da cidade. É o CAIC Ana Braga, que vai passar a atender não apenas as crianças até 14 anos de idade, mas também a faixa etária de 14 a 18 anos. Um outro serviço que também foi anunciado para o CAIC Ana Braga, viu, Adriane, que amplia esse atendimento para essa faixa etária, são os médicos endocrinologista e também o médico neurologista. Esses dois médicos vão estar disponíveis para, em algumas situações, fazer as consultas com os jovens. No caso do endocrinologista, é super importante esse atendimento. A gente sabe que essa faixa etária dos adolescentes, é uma faixa etária que realmente está muito sujeita aos hormônios, às mudanças hormonais. E o endocrinologista também cuida muito da avaliação de crescimento das crianças. Inclusive, essa ampliação do atendimento, ele visa principalmente você poder atender as crianças de uma maneira realmente integral até o seu crescimento total. Normalmente, esse acompanhamento começa quando a criança está na fase infantil, está bem pequenininha. Tem muitos pais que moram em determinados bairros e que já optam pelos CAICs para fazer o acompanhamento médico, E aí, se você puder dar uma continuidade até que essa criança realmente atinja a fase adulta, que isso acontece depois de 18 anos de idade, com certeza é muito mais indicado. Nós temos então o CAIC Afrânio Soares, no bairro São Geraldo, que já faz esse atendimento. A partir de hoje começa o CAIC Ana Braga e a partir do ano que vem nós vamos ter pelo menos 10 CAICs, 10 unidades de atendimento que também vão fazer esse acompanhamento. E essas unidades de atendimento vão acompanhar essas crianças pelo menos até os 18 anos de idade, vão fazer todo o atendimento que realmente elas necessitam para que elas tenham o crescimento da melhor maneira possível. A gente lembra também que esses CAICs são muito importantes, principalmente para a população de baixa renda, Adriane, cuja uma das prerrogativas que precisa, por exemplo, para receber benefícios como Bolsa Família, é o acompanhamento dessas crianças. Então, esse acompanhamento realmente vai continuar por mais tempo, o que deve beneficiar muita gente. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E muita gente é apaixonada por plantas e nós fomos conhecer o Fabrício, o homem que sempre teve essa paixão. Depois de um tempo, o amor virou negócio e ele tem ganhado dinheiro com isso. Criou até o delivery de plantas. O Fabrício sempre foi apaixonado por plantas, de todos os tipos e tamanhos. Um carinho que ele aprendeu a ter como pai. O amor pelas plantas surgiu com o amor dos meus pais, Meu pai já hoje com 70 anos, mas desde a sua mocidade, ele que passou pra gente nesse desejo pelo amor às plantas, Aí o tempo passou e há 4 anos ele decidiu transformar esse amor em forma de sustento. Há 4 anos, devido a essa crise que vem assolando, grande parte aí da nossa população, também me atingiu e nesse tempo houve a necessidade. E utilizei esse amor pelas plantas como uma forma de ganhar também dinheiro, para sustentar a minha família através desse amor pelas plantas. Hoje nós podemos também fazer o que amamos, talvez nem ganhando tanto, mas gostando de fazer aquilo que realmente viemos aqui para fazer. Aí o Fabrício teve uma ideia bem diferente, fazendo um delivery de plantas. Isso mesmo, os pedidos são feitos e ele vai até os clientes. As pessoas elas indagam primeiro, como elas ainda não conhecem essa forma de delivery, elas indagam bastante sobre a planta, qual a serventia dela, se é uma planta de sol, se é uma planta de sombra, como é que se deve cuidar da planta. Então isso é fundamental para as pessoas que vão adquirir. Uma casa florida tem seu valor e dá um ar de calma para os ambientes. Aí o Fabrício aproveitou para dar umas dicas para você que quer ter uma planta também. A escolha foi pela Ixoria, que é barata e de fácil cuidado. Essa é a Ixoria, é uma planta asiática. Ela cresce cerca de 2 metros de altura. Ela é ideal para o clima amazônico, porque ela aguenta altas temperaturas e um solo também arenoso. Ela segura em solos arenosos. Para cultivar sua planta, você vai precisar das mudas, saco plástico para plantas que você encontra em lojas especializadas, terra adubada, uma tesoura de poda e luvas. Passo inicial, nós vamos fazer uma estaquia da Ixoria, fazer um corte
Após esse corte, nós fazemos uma pequena limpeza das plantas para que ela consiga na água absorver a água e se hidratar. Após 15 dias, ela vai sair da ixória as suas ramificações e após isso nós vamos fazer o plantio com água. Nós vamos pegar o saco plástico. O saco plástico ele deve ser perfurado para que a água, quando seja colocada, possa sair a água dela. Você coloca a terra preta aqui já adubada, a terra preta contendo material orgânico, calcário, pó de arroz, o que facilita bastante na hora da nutrição da planta. Você enche a parte do saco plástico, você faz uma pequena dobra, uma dobra simples. Você pega o ramo que já houve o crescimento da raiz, você coloca bem no centro dela. Você apenas pressione levemente e a sua muda já está pronta. É uma planta bastante resistente ao sol. Após 15, 20 dias, você pode regar e já está pronto a sua muda de ixória. Gostei, muito obrigada pela dica. E agora eu tenho uma dica para você. O CETAM abriu ontem as inscrições para cursos técnicos em enfermagem, voltada para atendimento indígena. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Thea, qualquer pessoa pode se inscrever? Não, Adriane, apenas candidatos de comunidades indígenas, porque a ideia desse curso do CETAM é justamente poder promover aí para essas pessoas um treinamento de nível médio na área de saúde para que essas pessoas estejam nas comunidades quando algum tipo de ocorrência tiver, quando você precisar realmente de um profissional de saúde que entenda pelo menos o básico para atender a comunidade indígena. Além disso, um dos outros critérios é que esses candidatos precisam ter o RANI, que é o registro indígena e, portanto, apenas os índios realmente podem participar dessa seleção. Agora, a boa notícia é que tem bastante vaga disponível, são pelo menos 40 vagas disponíveis. Essas inscrições são feitas pela internet. Elas vão estar disponíveis até o dia 25 de outubro, às 16 horas, viu, Adriane? Não é até 23 horas e 59 minutos, como normalmente são as inscrições pela internet. Essa inscrição vai até o dia 25 de outubro, às 16 horas, através do endereço www.concursoscopec.com.br. E aí tem um outro detalhe também que é muito importante. A pessoa tem até o dia 25 de outubro para fazer a inscrição pela internet e tem até o dia seguinte, o dia 26 de outubro, para imprimir o formulário de inscrição, a ficha de inscrição e levar até o endereço que é apontado no edital, junto com a cópia do RANI. Então, realmente só podem participar aquelas pessoas que são indígenas. Tem aí esse prazo, né, até 25 de outubro, mas você já pode adiantar, fazer a inscrição agora. O site já está disponível, se programar direitinho para fazer a entrega desse documento lá no endereço que é apontado pela CETAM. Depois que você faz e confirma a inscrição, vai ser feita uma prova, uma avaliação com essas pessoas que está marcada para o dia 25 de novembro. Então, levando em consideração que a inscrição pela internet vai até dia 25 de outubro, tem um mês para esses candidatos se prepararem. Não é uma prova de conhecimentos específicos, é uma prova realmente voltada para o ensino de nível médio e, com certeza, muita gente pode ter a oportunidade de fazer esse curso de enfermagem, de atuar na comunidade indígena onde mora. Adriane. Thea, vamos só repetir as datas para quem está acompanhando a gente? Vamos. A gente já tem essas inscrições que começaram desde o dia 15 de outubro. A inscrição na internet vai até o dia 25 de outubro, 16 horas. A entrega da ficha de inscrição, que é um documento que quando você entra na internet você vai ter que imprimir, vai até o dia seguinte, o dia 26 de outubro, também 16 horas. Essa entrega é feita no horário comercial. E a prova no dia 25 de novembro, um mês depois do fim do prazo da inscrição. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã.
E considerado um dos maiores nomes da literatura amazonense, o poeta e escritor Tiago de Mello ganhou uma exposição totalmente dedicada ao acervo que adquiriu ao longo da vida. São obras de arte de vários artistas que ajudam a contar um pouco da história de vida de Tiago de Mello, que tem hoje 92 anos de idade. De quadros que retratam o cotidiano caboclo a pinturas abstratas. 18 obras de arte tiradas do acervo pessoal do poeta e escritor amazonense Tiago de Mello dão vida ao Salão da Galeria do Cauá, no centro. Um pequeno fragmento de um universo de cerca de 100 obras. Ele tinha obras que iam além das obras dos artistas locais. Então, o interessante das coleções do Tiago, da coleção Tiago de Mello, é que quando você faz a visita, você conhece tanto os artistas locais, quanto os nacionais, quanto aqueles que têm uma abrangência maior no seu repertório, né? Entre as obras, peças de Turenco Bessa e de Manduca. Todas foram doadas ao Centro de Artes da UFAM para pesquisas e estudos sobre o ícone da literatura amazonense. As obras em exposição ajudam a contar também um pouco da história de Tiago de Mello. As peças foram trazidas do interior do município de Barreirinha, onde o poeta e escritor nasceu. Como ficaram muito tempo expostas à luz e à umidade, nem todas estão em perfeito estado de conservação. Nós estamos conseguindo parcerias, né, para fazer o tratamento mais apropriado dessas obras, mas essas que estão em exposição agora na Galeria do Cauá estão todas em condições de serem, enfim, apreciadas no seu melhor, enfim, na melhor forma possível. Tiago de Mello é autor de várias obras literárias e de poemas consagrados, entre eles o conhecido Estatuto do Homem. Ele tem 92 anos de idade. A exposição com o arquivo pessoal dele fica em cartaz até o dia 9 de novembro, na Galeria do Cauá. E se você der sorte, ainda pode encontrar o Tiago de Mello por lá. A Galeria do Cauá fica lá na Rua Monsenhor Coutinho, no centro da cidade. Essa exposição pode ser visitada de segunda a sexta, de 8 da manhã até meio-dia e de 2 até às 4 horas, às 4h30 da tarde. E a entrada é gratuita, tá imperdível. O Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida vem o Hoje em Dia e depois, ao vivo, o Alô Amazonas com Cleiton Pascarelli. E se você quiser rever algumas das nossas reportagens, é muito simples. É só ir lá no nosso aplicativo, a Crítica Play, e conferir tudinho. Um ótimo dia para você. Não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das 6 horas, a gente tem encontro marcado e eu, claro, te espero. Tchau, tchau.